Finalmente, depois de tanto tempo sem usar Mac, eu recomprei o Mac pra testar, porque esse carinha aqui me deixou muito animado quando foi lançado por conta de uma grande novidade. Agora o modelo mais barato já vem com 16 GB de memória RAM e na teoria isso mudava tudo. Mas nem de longe eu sou fã da Apple, eu sou o cara do Windows, eu uso Android, inclusive meu celular é da Samsung. Então por que eu comprei o Mac pra testar? Obviamente, né? Afinal de contas isso aqui é um canal de tecnologia. Mas eu vou te falar uma coisa, eu acho que isso aqui vai virar um dos meus notebooks principais, cara. Mesmo continuando usando Android. Eu vou explicar pra você o porquê. E esse daqui, o MacBook Air M4, é uma das coisas mais legais que a Apple já lançou. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe e esse daqui na minha mão é o MacBook Air M4. E percebe que o vídeo já tá diferente porque eu não trouxe ele na caixa, porque eu não aguentei de ansiedade, já abri, já fui testar um pouco. E eu quero começar falando do unboxing dele. Então ele vem na caixa padrão da Apple, você tira lá as filetinhas e lá dentro tem o Mac, né? O Mac e o cabo e o carregador, basicamente é isso. Ele já vem com um carregador de 30 watts na caixa, obviamente o meu eu comprei fora do país, então vem no padrão americano, mas dá até pra trocar ali o bocal dele e colocar o bocal brasileiro. O cabo dele é trançado e acompanha a cor do próprio produto, o que é muito bom e é MagSafe. O que é MagSafe? É essa conexão aqui do lado, mas já eu vou falar pra vocês mais dessa conexão aqui. Mas Felipe, o que é o MacBook Air M4? Bom, se você não sabe, né, eu faço muitos vídeos de notebook aqui no canal e um dos primeiros computadores que eu tive quando eu fiz o canal lá atrás, cara, era um Mac. Mas assim, nem de longe era um Mac de hoje em dia. Eu comprei um Mac bem velhinho, era um MacBook com i3 de 11 polegadas. Olha uma fotinha dele aí pra vocês verem, com bordas insanas. E eu vou falar uma coisa, era horrível, era muito ruim, porque tipo, ele travava, não rodava nada, mas era o que eu tinha, era o que eu tive dinheiro para comprar. Aquele na época custou uns R$1.000 para eu comprar aquele Mac usado, ainda tive que arrumar porque ele ainda veio quebrado. E depois daquilo, eu ainda usei um pouco iPhone e tudo mais, e usei Mac só para gravar aqui pro canal, nunca usei Mac mais pra mim mesmo, sabe, no uso do dia a dia. Inclusive eu gravei aqui pro canal para vocês o Mac Mini M4, né? E a Apple lançou agora o Mac Air M4. O que é o M4? O M4 é o chip da Apple, né? A quarta geração desse chip ARM, que é um chip de arquitetura de smartphone. Qual que é a vantagem? Esse daqui é um notebook, de maneira geral, isso serve tanto para o Air como para o Pro. São notebooks que não esquentam muito, tem muita bateria, e isso é um dos principais pontos positivos dele, bateria, e ao mesmo tempo ele é muito potente. Acontece é que não só ela lançou esse M4, que é mais forte do que o M3, que é o M2 e que o M1, mas agora a versão mais básica dele, essa daqui, já vem com 16 GB de memória RAM. Felipe, versão mais básica, mas no Brasil é uma fortuna, infelizmente. Pois é, infelizmente é uma fortuna. Porém, existe ainda a versão M1 para você comprar, existe a versão M2, M3 e claro, M4. Eu vou te explicar nesse vídeo qual que talvez é a versão ideal para você, beleza? Então, calma lá. Sim, se você for comprar direto na Apple, os caras estão vendendo esse notebook aqui por R$13.000. Meu Deus, vocês estão viajando, né? Não é possível uma coisa dessa. Se somar o que eu paguei nele já com os impostos lá nos Estados Unidos, eu comprei lá numa viagem que eu fiz, foi $900 já com os impostos, beleza? Então assim, faz a conta, eu paguei R$4.800 mais ou menos nesse notebook, aqui eles estão vendendo por 13 mil, não faz sentido, né? Mas em alguns lugares você já encontra ele por 8, 9 mil reais, tipo no Kabum, na Fast, às vezes no Magazine Luiza. Vou deixar o link do M4 aqui na descrição, assim como o link do M1 também. Mas Felipe, beleza, então o que mudou foi que agora ele vem com o chip M4 e tem 16 GB de memória RAM. Vamos lá, uma coisa que você tem que saber é o seguinte, apesar do chip M4 ser a quarta geração do chip, ele só é 2 vezes mais forte do que o M1, o que é muita coisa, mas ele teve que evoluir por 4 gerações para ter o dobro de poder de processamento do que o M1. Do M1 para o M2 a diferença é de 20 e poucos por cento, depois mais 20 e poucos por cento, 20 e poucos, até que chegou no 4, que finalmente é 100% mais potência do que a gente tinha no M1. E além disso, os 16 GB de memória RAM. Mas vamos lá, se você não conhece o Mac, esse daqui é o Mac Air de 13 polegadas, tá? É a versão mais barata que você pode comprar. Por quê? Porque ele tem 13 polegadas, 256 GB de armazenamento, já é com chip M4 e 16 GB de memória RAM. A versão mais barata tem 13 polegadas, 13.5, 13.8, mais ou menos. Então é um notebook pequeno, um formato mais quadrado, né? Todo de metal, e ele tem apenas 3 conexões. A conexão MagSafe para carregar ele, mas ele também carrega USB tipo C, tá? 2 USBs tipo C, da melhor que existe, transmite dados, imagem, 40 gigabits, assim,
a melhor que tem. Carrega o notebook até 100 watts, se não me engano. Então, assim, muito legal. E do outro lado, nós temos uma entrada para microfone e fone de ouvido. Entrada e saída de fone de ouvido e microfone. E é só isso. Mas evoluiu bastante. Se você comparar com o M1 tinha até menos entradas, viu? Então, assim, o MacBook Air não tem muita entrada. Felipe, não tem entrada USB tipo A? Não tem. Não tem entrada RJ45 de internet? Não tem. É isso, assim, né? Por quê? Porque é Apple, né? Felipe, você gosta disso? Não, eu queria que tivesse mais conexões, mas uma coisa eu devo dizer. A gente tem que falar mal quando tem que falar mal e tem que falar bem quando tem que falar bem. É horrível que tem poucas conexões, sim, mas tem um motivo para isso e eles usaram muito bem esse motivo, que é o seguinte, o notebook é extremamente fino. Cara, olha a espessura. Olha, o meu dedão é mais grosso que o notebook. O meu dedinho é mais espesso do que o notebook. Então, assim, ele é extremamente fino e muito leve. Sim, ele tem poucas conexões, mas pelo menos ele é muito portátil. Cara, esse notebook aqui, a sensação que dá quando você pega ele é como se você estivesse pegando em um tablet. É isso. A sensação que dá é de você estar pegando em um tablet, porque ele é muito fino. Isso com ele fechado, né? Quando você abre ele aqui, então, meu Deus do céu, fica mais fino ainda. É realmente insano o como esse notebook é portátil. Eu peguei na versão de 13 polegadas exatamente por isso, porque eu queria gravar pra vocês, mas eu falei assim, vai que eu gosto e queira usar pra alguma coisa, pelo menos a versão mais portátil que tem. E realmente, existe essa versão de 13 e existe também a de 15 polegadas. A de 15 é significativamente maior. Quais que são as diferenças? A de 15 polegadas tem uma tela de 15 polegadas, o que é maior do que esse. Também tem um alto-falante um pouquinho mais forte, afinal de contas o notebook é maior, então você consegue ter um alto-falante que tem 2 watts, né? Ele é maior do que o alto-falante desse, mas o alto-falante dele já é maravilhoso, mais pra frente eu vou mostrar pra vocês. E além disso, o de 15 polegadas tem a diferença no processador. O processador são iguais, é o M4, 10 núcleos de processamento, porém esse processador tem uma placa de vídeo integrada lá dentro dele. Aqui, nessa minha versão mais barata de todas, que é a 256 GB de 13 polegadas, ele tem 8 núcleos de poder de processamento, 8 núcleos de processamento da GPU, da placa de vídeo do processador. Na versão mais cara, na versão de 15, ele tem 10 núcleos, são 2 núcleos a mais. A versão de 13 polegadas também tem uma versão com 10 núcleos de GPU, mas aí é a versão com mais armazenamento. Essa versão mais barata, que aqui todo mundo vai comprar, a maioria das pessoas vão comprar, que é a versão de 256 GB com 13 polegadas, a diferença é essa. Tela menor, tem um pouco menos de potência do alto-falante e tem 2 núcleos a menos de GPU. Mas mais pra frente a gente mostra se isso dá diferença ou não. Além disso, quando você abre o notebook, você tem aqui o teclado retroiluminado, maravilhoso esse teclado, muito bom mesmo. Aqui o teclado não é full size, né? Apesar de ser um notebook que muitas pessoas utilizam para trabalho. Tem aqui as setinhas, tem o Enter. Esse meu aqui é padrão americano, né? Mas eu configurei ele para padrão brasileiro. Então, apesar de do lado do L aqui ter esses acentos, quando eu clico, na verdade, é o C cedilha, tá? Porque ele está configurado a BNT2. Temos o trackpad bem grandão, que na versão de 15 polegadas, obviamente, ele é maior, né? Afinal de contas, o notebook é maior, então tudo que está aqui fica maior na versão de 15 polegadas. E nós temos aqui a tela. A tela não é OLED, mas é uma baita de uma boa tela, tá? A gente está falando aqui de uma tela IPS Retina Display. O que é uma tela Retina? É a quantidade de pixel que ela tem é tão alto que com o olho humano você não consegue ver. Então eles dizem que é Retina. De maneira geral, aqui nós temos uma tela de 13.5 polegadas com uma resolução 2K. Então, imagina só, é uma tela muito pequena, com uma resolução muito alta, então é impossível de você ver os pixels, né? E é isso que se caracteriza uma tela retina. A tela retina não define a resolução dela, e sim o fato de que você não consegue ver os pixels. Então aqui não tem como enxergar os pixels nessa tela, né? Uma tela realmente maravilhosa, não tem o que falar. Porém, é uma tela glossy, não é mate. Como assim? Ela não é uma tela fosca. Então, dependendo do ângulo que tá a câmera aí, eu vou virar aqui, ó, pode ser que a luz que esteja batendo comece a dar reflexo, tá? Mas na vida real, olhando aqui de frente essa tela, é muito difícil você ver reflexo, tá? Mas saiba que na câmera, talvez, dependendo do ângulo que você olha, aqui, ó o reflexo pegando aqui, tá vendo? Às vezes você pode ver algum reflexo, mas na vida real é bem difícil de ver. A tela é maravilhosa, mas é apenas 60 Hz. Afinal de contas, é um notebook focado para trabalhar, não é para jogar. Mas, na minha opinião, já poderia ter 90 Hz, mesmo sendo focado para trabalho, beleza? Mas não tem. Beleza, eu já venho usando esse notebook aqui já faz um tempo. Eu peguei ele lá nos Estados Unidos, viajei com ele aqui pro Brasil, de volta aqui para casa, usando ele. E a primeira coisa que eu queria falar dele é, que bateria maravilhosa. Olha, o meu notebook de uso pessoal que eu amo é um Asus
ROG Zephyrus G14, um notebook também pequenininho, igual esse, porém tem uma placa de vídeo dedicada, mas tem uma boa bateria. Mas cara, isso daqui é outro nível. Eu tô falando de uma bateria que dura até 18 horas. Você tem noção disso? Até 18 horas reproduzindo vídeo. Pra você ter noção, eu sentei com ele no avião, ele tava 45% de energia, eu já tava usando ele bastante, no avião tinha Wi-Fi, então eu tava trabalhando com ele, tava respondendo WhatsApp e tudo mais. E eu comecei a assistir um filme, o filme do Mario, inclusive, bem legal. Conhece o Mario? O filme do Mario? Sabe? O Mario? Comenta aqui se você conhece o Mario. Mas enfim, eu tava assistindo o filme do Mario e aí ele tava com 45% de energia. Eu assisti o filme inteiro, respondi o WhatsApp com ele conectado no Wi-Fi do avião, com o Bluetooth ligado no meu fone de ouvido, e quando eu terminei o filme, ele tava com 39%. Cara, impressionante. 2 horas de filme usando Wi-Fi e Bluetooth e ele gastou só 6% de bateria. Isso aqui é impressionante. Então, logo de cara, uma coisa que eu devo dizer é, a bateria desse notebook é incrível, sim, é capaz de durar 18 horas, no meu uso normal ali pode ser que dure até umas 15, eu não consegui 18 horas de uso, mas 15 horas é um absurdo. Sim, se eu carrego esse notebook aqui, eu consigo usar ele o dia inteiro e no outro dia ainda. Então, é realmente assim, parece um tablet, cara. Você tem um notebook extremamente fino, leve, cabe em qualquer lugar e tem mais uma vantagem. Por ter esse chip da Apple M4, né, ele não esquenta, a bateria dura muito tempo, ele é muito potente e qual que é a vantagem disso? Você nunca precisa desligar o notebook. E tem mais, olha só, quando a gente olha aqui na parte de baixo desse notebook, olha só o que ele tem aqui, um monte de marca de dedo, né, sim, ele pega muita marca de dedo, inclusive, gostaram da cor? Parece um cinza, né, mas dependendo do ângulo ele é um azul. Na verdade esse aqui é uma nova cor que só tem nos Mac M4, que é o Sky Blue, ou a céu azul. Né? Então ele é um azul bem clarinho que parece um cinza. Além disso existe também a cor cinza, dourado e preto. Então caso você queira tem essas 4 cores. Né? Quando você olha aqui na parte de trás, né, desse Sky Blue, temos aqui as borrachinhas para ele ficar de pé. E cadê as saídas de ar? Cadê as entradas de ar desse notebook? As saídas de ar? Não tem. Não existe. Não tem saída de ar. Pois é. Meu Deus, que loucura! Pois é, que loucura. Ele não só não tem saída e entrada de ar, ele não tem nem ventoinha. Esse notebook não tem ventoinha. Ele não tem um ventilador lá dentro, ligado, ventilando, não tem. Então ele nunca faz barulho. Felipe, mas que doideira, então ele esquenta muito. Não, não esquenta muito, porque se você usar ele para a proposta que ele tem, ele não vai esquentar muito, não. Nos meus testes não esquentou. E claro, uma hora ou outra, quando você está fazendo uma tarefa mais pesada, como abrindo um jogo ou editando um vídeo, pode ser que ele esquente um pouquinho, mas nada demais. E ele não faz barulho nunca. Então você tem realmente um tablet, um notebook que tem uma bateria incrível, que você bota em qualquer lugar, você pode usar ele no colo, na sua cama, coisa que notebook normal não dá pra fazer. Ele você faz. Qual que é o concorrente dele, o Windows? Seria um notebook com Snapdragon, por exemplo. E olha, eu amo o Windows, eu devo dizer, eu já vou repetir, já falei no começo do vídeo, eu não gosto da Apple, cara. Eu sou o cara do Windows, eu sou o cara do Samsung, do Android. Não gosto da Apple. Só que eu devo dizer, cara, esse produto aqui é maravilhoso. Isso aqui é incrível. E se a gente comparar esse M4 com o Snapdragon X Elite, olha, eu já testei todos os notebooks com o Snapdragon X Elite hoje do mercado. Se eu pegar o melhor notebook com o Snapdragon X Elite, esse notebook aqui da Apple, ó, dá um pau no Snapdragon X Elite. Me desculpa tá falando isso aí, Qualcomm ou qualquer outra empresa que esteja vendo, eu tenho que falar a verdade. Isso aqui tá muito superior. Por culpa da empresa, da Apple ou da Qualcomm? Não, por culpa do Windows. O Windows hoje em dia tá horrível, cara. E quando você compara o Windows com o Snapdragon, não roda nada. Não tá otimizado. Você vai abrir um jogo com o Snapdragon, não abre. Você vai abrir o Premiere na hora que você vai editar um vídeo com o Snapdragon, né, com processador Snapdragon, não abre o Premiere direito. Agora aqui, ó, tá tudo otimizado. Isso é muito legal. E aí na hora que você quiser usar ele, olha só, botei ele aqui na mesa, vou abrir ele. Opa, abri aqui. Pronto, tá ligado. Eu nunca desligo ele, ele fica assim sempre ligado. Tá aqui, ó, tá pronto para usar. E olha só como é rápido. Percebe só, eu tenho aqui o Premiere Pro. Tá aqui, ó, Premiere Pro. Eu vou clicar para abrir o Premiere. Repara no tempo que leva para o Premiere abrir. Ó, 1, 2, 3 e cliquei. Cliquei para abrir o Premiere Pro. Vamos ver o tempo que leva para o aplicativo abrir. Pronto. Tá aberto. Meu Deus, isso aqui é um absurdo, né? E falando de capacidade, já que eu já estou falando aqui de como rápido ele abre um aplicativo e ele abre muito rápido, eu também peguei e abri aqui o projeto que eu sempre abro em todos os notebooks do Premiere, um projeto de 3 minutos com vários efeitos, qualidade 4K, um vídeo aqui do canal que eu sempre testo em todos os notebooks que passam por aqui. Ele rodou, obviamente, liso, cara. Esse notebook serve muito bem para edição de vídeo. Não, você não vai editar um filme da Disney aqui, ele tem suas limitações, já já eu falo disso. Mas, para a maioria das coisas,
a produção aqui do canal poderia ser feita completamente no Mac como esse. Não só poderia. O Vitor tá aqui me filmando e a gente tá seriamente pensando em comprar mais desses aqui para tornar como o computador oficial da edição do canal. Por quê? Porque o Windows, apesar de eu preferir o Windows, cara, tem muitos problemas, cara. Tem dia que dá tela azul, tem dia que desliga, tem dia que isso aqui é muito mais difícil de travar. Mas voltando pro assunto, eu coloquei aqui esse vídeo para renderizar, um vídeo de 3 minutos. E, meu Deus do céu, que impressionante a capacidade do processamento desse chip M4 com os 16 GB de memória RAM. Isso porque ele renderizou em nada mais, nada menos do que 1 minuto e 35 segundos. Para você ter noção, olha só, eu vou comparar aqui com um computador que nem de longe é concorrente dele, tá? Não é. Mas eu vou comparar com um computador Windows, que você pode comprar no Brasil, que é bem mais barato do que ele, mas que tem placa de vídeo dedicada, RTX, NVIDIA lá, placa de vídeo dedicada. O Lenovo Lock Essential, que é um baita de notebook. Excelente custo-benefício, inegável. Porém, o Lenovo Lock Essential, ele tem uma placa de vídeo dedicada, né? É um notebook maior, faz mais barulho, a bateria dura menos. Claro, são propostas diferentes, mas o que eu quero que você foque não é no preço que custa o Lenovo Lock Essential, mas é no fato de que o Lenovo Lock Essential tem uma placa de vídeo dedicada para renderizar o vídeo. E ele renderizou esse mesmo projeto em 2 minutos e 14 segundos. Sim, o Mac M4 renderizou um vídeo em uma velocidade melhor do que um notebook gamer médio do Brasil que tem uma placa de vídeo dedicada. É absurdo. É simplesmente insano. Eu já tinha utilizado MacBooks Air no passado, inclusive recentemente tinha testado o MacBook Air M3 com 8 GB de memória RAM. E eu não tinha gostado, principalmente para trabalho. E qual que era o problema, né? Principalmente quando se tratava de editar vídeo, por exemplo, no Premiere. O problema é que o M3, ele travava muito, principalmente no Premiere quando você começava a colocar muita coisa. Por quê? Porque ele só tinha 8 GB de memória RAM. Para você ter a versão de 16, você tinha que comprar a versão top de linha. Agora, esse daqui, logo na versão de entrada, já tem 16 GB de RAM. E isso mata a questão, cara. Isso faz com que você tenha um notebook, de fato, muito bom e muito capaz. Esse notebook, para quem vai trabalhar, para uso básico, nem se fala. Perfeito. Para quem quer um notebook, um MacBook mesmo, para comprar e durar muito tempo, meu, a versão de 16 GB, e isso serve não só para o M4, tá? Vai comprar o M2 ou o M3, se você tiver a oportunidade de comprar a versão com 16 GB, compre sem medo. Eu sei que é um investimento a mais, mas vai durar muito mais tempo sem te dar dor de cabeça. Agora, se você faz trabalhos mais pesados, por exemplo, a gente aqui que tem vídeos para editar do canal, que tem thumbnail para fazer, dá para fazer com ele? Dá sim para fazer com ele. Claro, você precisa saber as suas limitações, né? Você vai usar um DaVinci Resolve e muito efeito e colocar um monte de software de match de cor para poder colorir o vídeo, ele vai aguentar até certo ponto. Eu acho que dependendo do certo ponto ali, ele vai começar a esquentar muito e talvez ele tenha thermal throttling, talvez você perca um pouco de desempenho. Então, se você vai fazer tarefas muito pesadas, a minha opinião é, investe na versão Pro. Hoje o MacBook Pro M4, né, que já vem com chip M4 Pro, então tem mais núcleos. O MacBook Pro também já tem ventoinha, já tem um resfriamento ativo, tem mais portas de conexão. Você paga em torno de $1.500, mais ou menos lá fora, né? Aqui no Brasil é absurdo, 30 mil reais. Né? No Brasil, pelo amor de Deus, não vai comprar no Brasil essas coisas aqui não vai dar dinheiro para a Apple do Brasil, que ela não merece não. Mas já a versão Air, eu acho que para a maioria das pessoas vai sim satisfazer. Eu vou continuar usando esse notebook aqui e por mais ou menos, sei lá, por bastante tempo aqui, e vou trazer o vídeo de 30 dias de uso se vocês quiserem, mostrando os pontos positivos e negativos. Vou deixar na mão do Vitor ali para ele editar o vídeo para ver quanto que ele aguenta, quanto que não aguenta. Mas assim, logo de cara eu já devo dizer, esse produto é impressionante, é muito bem feito. Se você tem a oportunidade de comprar qualquer Mac com chip ARM, seja o M1, M2, M3, M4, você não vai se arrepender provavelmente. A única coisa que eu te digo é, só compre o M2 para cima se for com 16 GB de RAM. O M1, tudo bem você comprar com 8, desde que você saiba que o M1 com 8 GB é coisa básica. Não vai ficar editando um monte de vídeo, ele até aguenta, mas se você começar a fazer muita coisa, ele vai travar. Agora, o M2 para cima, já que você está investindo mais em ter um processador um pouco melhor, só vale a pena pegando a versão de 16 GB. E como o M4 já vem com 16 GB nativo, eu acho que é sim uma excelente opção. Se você está viajando para fora e quer comprar, eu vou deixar também o link dele aqui no Brasil, às vezes ele está em promoção também, entre e confere. Realmente é um baita de um produto. Felipe, e na hora de jogar? Olha, ele não é feito para jogar. Inclusive, ó, eu tenho aqui a Steam instalada e eu tenho alguns jogos aqui, mas pouquíssimos jogos é compatível
com o macOS, né? Então quase todos os meus jogos da Steam não são compatíveis. Se vocês quiserem, eu vou trazer um vídeo jogando jogos nele. Eu já vi aqui que Tomb Raider é compatível e abre, tá? Roda bem. Vários outros joguinhos aqui indie, como por exemplo Celeste, Stardew Valley, The Sims e até o Minecraft dá pra jogar nele. Mas se o seu foco é jogar, não vai no Mac, vai no Windows. O Windows você vai conseguir trabalhar e jogar, beleza? Isso aqui é só focado para quem quer trabalhar. Esse aqui foi então um vídeo de hands-on aí, primeiras impressões, vídeo bem longo aqui, ó, tá quase com mais de 20 minutos, mas tudo que eu queria dizer desse notebook é o seguinte, que perfeição da Apple, pelo preço em dólar que esse notebook custa, ele é um melhor custo-benefício que você pode comprar em notebook para trabalhar. Não tem melhor. Eu quero que você me fale que outro notebook na faixa dos $900 você consegue comprar, ou né, até convertendo na faixa dos quase R$5.000 você consegue comprar, que te dê a capacidade de trabalhar tão bem quanto esse. Você pode ter um notebook que carregou 100%, saiu de casa, cara, você vai ficar 2 dias fora de casa, pode ter certeza que ele vai ter bateria. Nenhum te dá isso. Então é um excelente custo-benefício. Isso é inegável. Tem pontos negativos? Tem pontos negativos. Nem tudo é compatível, nem todos os aplicativos são compatíveis. No Brasil ele é caro, não dá para fazer upgrade. Que nem comprei essa versão de 256 GB. É muito pouco. O que eu tenho que fazer? Tem que comprar um SSD desse aqui para poder usar junto com ele. Porque não tem como fazer upgrade de SSD. Então ele tem sim seus pontos negativos. Mas acho que pelo quanto ele custa em dólar, ele é um baita de um produto. O quanto ele custa em real? R$13.000. Posso ser bem sincero? Não compra não. Aí tem coisa melhor. Eu acho que até um Galaxy Book 4 Ultra, que sim, são categorias diferentes, mas eu acho que vai ser um notebook melhor do que esse nessa faixa de preço. Até porque o Galaxy Book 4 Ultra com a RTX 4070 você encontra na faixa dos R$10.000. Mas se você pagar barato, vai sem medo. Curtiu esse vídeo? Qual o próximo vídeo você quer ver com o MacBook Air M4? Comenta aqui embaixo pra eu saber, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu galera e falou!